Olá pessoal, aqui é o Ângelo da Price Action Bots e nesse vídeo vou dar continuidade aos parâmetros, agora falando das saídas parciais. O que são saídas parciais? Saídas parciais são saídas depois que você tem algum ganho, se você sai parcialmente do seu lote inicial. Então pensa que você, por exemplo, entrou com 2 contratos comprados no dólar. Quando chegar, por exemplo, 50% do seu ganho, você pode sair com metade, pode sair com um contrato e depois deixar o outro contrato até o final, até o alvo final. Então, para isso que serve a saída parcial. Então, aqui a gente tem de configurações alguns parâmetros, entre eles saídas parciais, percentuais do take profit, do TP, separados por vírgula. Então, por exemplo, se eu quero entrar com 4 lotes, no caso no dólar, e quero sair a cada 25% do meu target, do meu take profit, eu quero sair com um contrato. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, 0,25, que é 25%, ele sairia com o primeiro contrato. O segundo contrato ele sairia com 0,50, que é 50%, e o terceiro ele sairia com 0,75. Então, nesse caso, o que eu faria? Se eu colocasse, por exemplo, 10 pontos de ganho total na minha operação, eu sairia com 2,5 pontos de um contrato. Quando chegasse em 5 pontos, eu sairia com mais um contrato. Quando chegasse em 7,5 pontos, eu sairia com o terceiro contrato. E quando chegasse meu 100%, né, meu ganho total, eu sairia com o 100%. O 100% eu não preciso colocar aqui, eu só coloco as saídas intermediárias, as saídas parciais. Aqui eu posso, ao invés de considerar os 25 da primeira saída, eu posso considerar uma quantidade de pontos específica. Por exemplo, ao invés de 2,5, na primeira saída eu quero sair só com um ponto. Ele vai ignorar o 0,25 aqui e vai considerar um ponto aqui para a primeira saída parcial. Se eu deixar isso daqui como -1, ele vai obedecer o que está aqui em cima, os percentuais que está aqui em cima. Então aqui é mais para caso eu queira, na primeira saída, ter um percentual diferente em pontuação e não em percentual. Aí eu poderia colocar aqui quantidade de ticks e não de pontos, né? Quantidade de ticks aqui. Bom, então vamos para o terceiro parâmetro aqui, percentuais de volume em cada saída, separado por vírgula. Aqui eu estou dizendo quanto de volume eu vou sair em cada saída parcial. Então eu vou colocar aqui que eu quero sair em 25% do volume na primeira saída, mais 25% na segunda, mais 25% na terceira. Isso quer dizer que se eu tiver com 4 contratos iniciais, eu saio na primeira saída parcial com um contrato, na segunda com um contrato, na terceira com um contrato e, claro, na final eu saio com um contrato. Na hora que eu chegar no target final, eu saio com um contrato final. Então eu estou dizendo aqui para ele quanto de volume ele deve sair em cada parcial. Aqui em cima não é quanto de volume, é em qual momento que ele deve sair. Depois que andar quantos pontos, né, ou um percentual do meu take profit, ele deve sair. Então ele sai aqui em cima com 25%, com 50%, 75% do meu alvo. Quanto que ele sai em cada saída? Com 25% do lote inicial, né? Se ele começou com 4, 25% é igual a 1 aqui em cada saída parcial, tá ok? E essa configuração aqui, mover stop loss, né, SL stop loss para break even na primeira parcial. Eu posso configurar o robô para que depois que ele fez o primeiro ganho da primeira parcial, ele mova meu stop, que podia estar lá longe, para o 0 a 0. E daí, se voltar o preço, o que acontece? Eu vou no máximo ganhar, né, na primeira operação, na primeira parcial, e nas outras eu vou sair no 0 a 0, no restante dos lotes.
essa é uma opção. Se eu tiver aqui como true, ele vai mover o stop loss a partir do momento que ele fez a primeira parcial. Aqui eu posso também descontar ganhos de parciais no preço médio. Então, se ele fez uma parcial, né, eu posso mover o stop loss para o 0 a 0, mas eu posso também, além de mover para o 0 a 0, né, o 0 a 0 inicial da minha operação, eu posso ganhar um pouquinho, que é o cálculo que ele faz, por exemplo, aqui, né, a gente tem 3 parciais. Na hora que ele fez a primeira parcial, ele já ganhou um pouquinho. Então, ele considera o 0 a 0, se eu tiver aqui como true, ele considera o 0 a 0 o 0 mais um percentual do que ele ganhou. Então, aqui ele já sai ganhando um inicial. Se eu disser aqui para ele manter como false, o que ele vai fazer? Ele vai mover para o 0 a 0, mas ele vai mover para o 0 a 0 da operação inicial, sem considerar o ganho que ele teve na primeira parcial. Bom, então é isso. No próximo vídeo a gente continua com os parâmetros de incrementos.